Tudo sobre esportes nos Estados Unidos e no Brasil, com o comentarista Gustavo Lopes. Jogada ensaiada, aqui no Brazilian Times. E aí, amigos do Brazilian Times, aqui quem fala é o Gustavo Lopes, na primeira edição do BT Esportes Jogada Ensaiada, podcast aqui da casa do BT Podcasts, aqui no canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Lopes, eu faço os conteúdos de esporte no jornal, principalmente ali do Revolution, eu cubro essa parte. Estou aqui hoje com essa oportunidade de fazer um podcast de esporte de um brasileiro para você brasileiro, não só apenas futebol, de todos os esportes. Eu quero que você entenda um pouquinho mais do que acontece aqui na região dos Estados Unidos, aqui em New England, na Flórida, e também conversar com muita gente bacana, que é o mais interessante aqui desse podcast. Hoje eu estou com um cara que eu sou muito fã de artes marciais, de MMA, de boxe, então hoje eu estou aqui para falar com o Chicão Jolly, que é o maior announcer de combat sports do Brasil. Então aí, Chicão, um prazer estar falando com você hoje, um abraço e muito obrigado por estar participando aqui. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde para quem está nos Estados Unidos, por toda essa região aí, quem está acionado no YouTube, no canal da BR Times, aí com o Gustavo Lopes. É um prazer estar com vocês, é um prazer poder participar deste início da BR Times aí, contando um pouco da trajetória e também do que é o Mixed Martial Arts, que vem crescendo a todo vapor mundialmente. Muito obrigado, um abraço para você também aí, Gustavo. Quero deixar o número do meu Pix aí também, pessoal que quiser fazer uma doação e me deixar mais feliz, seria importante também. Acho que eu vou deixar o meu também. Deixa. Mas isso aí, agora o BT Esportes tem essa área de esportes aqui do Brazilian Times, está cheio de programa, tem o meu, tem o do Rafael também, que vem daqui a pouco. Então fica ligado no canal, se inscreve, dá o like, que é muito importante, e você vai ver que a gente está fazendo um trabalho muito legal aqui. Para começar, Chicão, para quem não te conhece, o que você faz? Qual que é a sua profissão? Olha, eu saí do Brasil como announcer, né? Como announcer de ringue e de cage, com mais de 500 eventos anunciados e comprovados, né? Porque assim, Gustavo, tem gente que fala e não prova. Eu falo e provo, que é o mais gostoso, né? Porque daí você entra com mais força. E tenho mais de 500 eventos anunciados, são mais de 15 mil lutas, né? Colocaram 8 mil lá, 8 mil só do Muay Thai. Porque se você fizer um cálculo rápido, 500 eventos, cada evento tem em média de 12 a 15 lutas. Se ele tem 12 a 15 lutas, eles têm 30 atletas, né? 30 atletas, daí você vai somando, multiplicando, né? Então fica um negócio muito grande. Eu tenho a formação em administração de empresas e jornalismo no Brasil. De certa maneira, vim atuando na área de administração. Por quê? Porque administrar nossas dívidas e nossos problemas é a melhor forma de utilizar os ensinamentos de Fael, né? Isso aí. E como que você chegou a ser um announcer do MMA? Se eu não me engano, você fez shootboxing, se eu não estiver enganado. E como que você partiu dessa área mais ali estar dentro do cage, lutando, assim, fazendo os treinamentos, não tanto lutando, mas sendo aquela parte mais técnica para um announcer? Como é que foi essa mudança? Olha, Gustavo, não querendo ser repetitivo, né? Mas a gente sempre tem tem como contar esse começo, né? Porque é muito interessante. Eu comecei treinando na academia Shootbox, na academia do grão-mestre Rudimar Fedrigo. O Shootbox é uma academia e não uma arte marcial. A arte marcial seria o boxe tailandês, que é o Muay Thai. E comecei a treinar em 86 e surgiu uma oportunidade, né, para fazermos uma apresentação na Igreja Messiânica, lá em Curitiba. E na hora H, o Rudimar, que hoje é meu amigo pessoal, me chamou. Tchau, Chicão, você já sabe bastante coisa do Muay Thai, você sabe como é que funciona, né? E você vai fazer a apresentação. Beleza. Eu apresentei, daí fomos para Campinas em 87, participar do campeonato Paraná-São Paulo de Muay Thai. E a partir dali voltei
e não saí mais. Foi lançado no Meca pelo Rudimar Fedrigo, né, e pelo seu sócio, na época, o Jorge Guimarães, o Joinha, né? E daí foi Meca, foi Storm, e a gente começou a rodar pelo Brasil, e algo que eu gosto de fazer com estilo, com excelência, com competência. Leia-se, Gustavo, competência, né, eu não estou sendo e nem quero ser prepotente. Eu falo da excelência por quê? Porque eu jamais copiei o estilo de ninguém. Eu criei um estilo próprio e nesse estilo eu venho rodando. Isso aí, a Chute Boston, que é uma das mais renomadas academias brasileiras de artes marciais, muito renomada, muito conhecida. E você está falando da época de 80, né, mais ou menos. Qual que é a diferença dessa época do MMA? Como que era bem 4 décadas atrás, 3 décadas atrás, o MMA do MMA para o que é agora? Qual que são as principais diferenças? Olha, primeiramente eu quero fazer uma ressalva, se você me permite. A shootbox ela não é conhecida nacionalmente no Brasil. A shootbox é mundialmente conhecida. Estivesse vida em Marte ou até na Lua, com certeza teria uma filial da shootbox lá. Por quê? Porque, se você me permite essa colocação, essa parte, a shootbox é uma academia que lançou para o mundo, num determinado momento, 9 campeões que saíram da mesma escola, da mesma arte marcial, daquelas madrugadas praidianas no Japão, com o Pride. Então, nós tivemos vários ícones aí. Então, realmente, ela é uma potência mundial. Ela teve sede no Japão. Aqui nos Estados Unidos tem várias academias. No Brasil, então, nem se fala. Na América do Sul, no Canadá, também na Europa. Então, é uma potência mundial. Você me pergunta sobre o que era o MMA há 40, 30 anos atrás. Então, como eu nasci e me criei em Curitiba, eu fui sempre fã do Telecat, que aparecia na televisão. Tem muita gente que pode se lembrar, né? E assistia muito com meu pai, quando eu era moleque. Até porque um dia eu fui moleque, né? Já tive menos idade. E o que acontece? Em Curitiba, existia uma grande rixa entre turmas. A turma da Saldanha, a turma do Jardim Social, a turma dos fisiculturistas, do Toto, Caetano, Pirobinho, Pastega e o Gil. Então, sabe, se reuniam na praça e saíam na porrada. Tá? Mas isso aí era lá por 76, 77. E depois houve a evolução com as artes marciais, através do quê? De 2 academias, né? Dentre as várias que existiam em Curitiba, tinham 2 academias principais no Muay Thai, que era a Academia Shootbox e a Academia Muay Thai, do falecido Rubens Melantor. Então não podiam se encontrar, que dava problema. Academia da Capoeira, Mestre Burguês, Mestre Sergipe, também não podia se encontrar. Houve aquele histórico vale tudo contra a capoeira, sem luva, tá? Aconteceu na casa do MMA em Curitiba, pelo menos já foi, né? Círculo Militar do Paraná. E depois de uma rixa com o José Pelailande, que hoje mora em Nova York, com os bombeiros lá em Matinhos, eles resolveram resolver tudo isso em cima do ringue, dentro do ringue. E, cara, foi sensacional. E a partir daí começou a evolução. Vieram os Mecas, vieram os Storms, vieram os eventos em São Paulo, lá no Toco, vieram os eventos no Rio de Janeiro, daí começaram a aparecer aqueles que hoje estão no topo, né? Que são o Rafael Cordeiro, o mestre Rafael Cordeiro, da Kings MMA, o mestre Sérgio Cunha, que está em Atlanta, Nilson Castro, que está no Brasil ainda, o falecido Osmarzinho, Vanderlei Silva, ícone mundial, Pelé, e, cara, vários outros. É uma história muito longa e aquilo que a gente gosta dá para a gente ficar falando durante horas. Quando eu estava no shootbox, esses que eu citei chegaram. Quando eles chegaram, já estávamos lá. Eu,
o mestre João Emílio, lá de Piraju e Bauru, o Paulo Henrique Gomes, tá? O Cláudio Popai, que hoje tem uma academia na cidade do Kansas, no Missouri. Quem mais? Fabião Piemonte, o eterno samurai da Artbox, e outros aí, né? E outros aí. Daí veio Pelé, veio Cunha, veio Rafael Cordeiro. Nossa, aí depois ainda veio de quebra, veio Ninja, Shogun. O negócio ficou gigantesco, ficou muito grande. E você falou dessas brigas, muita curiosidade. E tinha algum preconceito com as artes marciais nessa época? Hoje é um esporte globalizado, você conhece do Brasil ao Japão, do Japão à Austrália, da Austrália do Polo Norte, todo mundo sabe o que o MMA é, o que o UFC é, o que o boxe é, e é um esporte que as pessoas gostam, mas tinha algum tipo de preconceito com as artes marciais nessa época ou não tinha nada disso? Não, não, depende de preconceito em que sentido. Bom, primeiro que o UFC é um evento, né? Um dos maiores eventos do mundo, né? O UFC, Bellator, One, Rising e outros que tem por aí. E até eu quero deixar uma parte aí, se você me permite, muita gente confunde. Você faz UFC. Não, não faz UFC. Você não faz UFC. Você faz Mixed Martial Arts e o UFC é um evento como vários outros eventos. Você pratica uma mistura de artes marciais. E na época, na minha época, né, quando eu era moleque lá pelos 10 anos de idade, eu me lembro muito bem que, pelo menos em Curitiba, só existia o judô e o karatê, né? E o que acontece? Não existia preconceito, o que existia era falta de dinheiro e falta de academia para treinar. E assim as coisas foram evoluindo. Porradaria, briga de rua, briga de colégio, briga de turma, pô, isso aí sempre existiu. Isso aí sempre existiu. O que acontece é que ela foi evoluindo de uma maneira tal, e através dos Gracie, através do Marco Ruas, né, e de outros ícones aí que a gente conhece, foram aparecendo a mistura de artes marciais, o jiu-jitsu com toda a sua técnica, o próprio Muay Thai, né? E também a luta agarrada, e essa evolução tornou-se uma constante, entende? É engraçado que você citou o Pride Então, preconceito, sabe? você citou o Pride, é muito engraçado. Quando eu era criança, eu era muito fã de wrestling, né, de WWE, essas coisas. E eu não entendia muito bem, eu era criança e uma vez eu fui no shopping e numa loja dessa tinha um cinturão da Pride. E eu, por ser um cinturão, eu pedi minha família pra comprar, eles compraram. Eu não sabia o que era o Pride, eu achava que era um cinturão por causa de luta. Daí eu fui assistir os vídeos do Pride no YouTube quando eu cheguei em casa e era coisa de outro mundo. As regras antigamente eram um pouquinho menos com menos regras, né, dizendo assim, tinha o tiro, o chute de meta, aquelas coisas, o Vanderlei Silva naquele auge dele muito magnífico, que eu não cheguei a acompanhar ao vivo, mas ele já era um dos grandes nomes do Pride. E você acompanhando essa evolução, tem alguma coisa dessa década de 70, de 80 que você sente falta, que você não encontra hoje nas academias ou talvez nesses eventos de luta? Alguma coisa nesse sentido? Olha, como é que eu posso te dizer? Eu estou tentando fazer um compartilhamento aqui, por isso que eu estou olhando para baixo aqui, tá? Então não entenda como falta de respeito. Como é que eu posso te dizer? O que é que eu sinto falta? Eu sinto falta de uma época onde, primeiro, o técnico, o seu mestre era valorizado. Hoje ninguém valoriza. Hoje, se o cara oferecer um shorts e um pote de albumina, nem sei se existe albumina mais, o cidadão muda, entende? Outra coisa que eu sinto falta, ninguém escolhia adversário. Hoje é assim, todo mundo quer lutar. Todo mundo quer lutar. E antes que alguém fale alguma merda aí, perdão, alguma besteira, eu não fui lutador. Eu não fui lutador. Primeiro que eu não tinha tempo para ser lutador porque eu estava trabalhando com Manaus. Agora vai de cada um. Eu tenho os meus trabalhos muito bem feitos, com excelência. Agora cada um da sua maneira, né? E o que acontece, então? Esse pessoal hoje, todo mundo quer lutar, Gustavo, mas na hora H, não é que pule fora.
É que eles querem um adversário que seja compatível. Porra, compatível com o quê? Se ele está dentro da categoria, lógico, não pode ter 50 lutas e você estrear, não é justo também. Entendeu? Agora vai lá, pergunta para o Fabião. Lutou Cage Rage, lutou Mecha, lutou o desafio da capoeira contra o Muay Thai, moeu o Kunta Kinte, deixou até um prêmio para ele de presente. Esse prêmio ele ganhou no hospital, né? Que foi toda uma platina no rosto aí. E com todo respeito a ele, lógico, né? Até porque eu devo ser bonzinho. O Fabião é uma grande figura. Cláudio Popay escolheu o adversário? Jamais escolheu o adversário. Entendeu? O Paulo Henrique Gomes, o irmão do Joinville, do João Emílio, escolheu o adversário? Não escolheu o adversário. Entende? Vanessa Porto, que é das antigas. Porra, tá lá em Muzambinho, atleta do Bellator, foi campeã do Invicta, categoria 125 libras. Alguma vez ela escolheu o adversário? Jamais. Não escolheu o adversário. Desculpa te interromper, mas eu vi o Popó, o grande lutador de boxe do Brasil, falando que na época dele, a televisão dava 3 nomes pra ele, que ele podia escolher desses 3 nomes, e ele ia com menos difícil. Então foi uma coisa que bem me surpreendeu, e você citando esse assunto veio aqui na minha cabeça, mas pode continuar com a sua resposta. Na realidade, com relação ao Popó, eu não posso emitir a minha opinião, até porque eu não tenho muita proximidade dele, sabe? Eu tenho a foto com ele por uma questão de momento, né? Que eu tenho um arquivo muito grande, muito bom, inclusive, só que não saberia te dizer. Agora, é lógico, o evento, ele te dá 1, 2 opções e você faz a tua escolha. Vai de você aceitar ou não. Outra coisa, mas que ele lutou e perdeu. Lutou e perdeu, mas é assim, ninguém colocou a máquina na cabeça, ninguém colocou o cano na cabeça, entendeu? Então, ele luta porque quer, entendeu? E você está falando assim agora um pouquinho mais do seu como announcer. Como que eram essas primeiras competições? Fala um pouquinho mais dos nomes que você já anunciou no ringue nesse início, na década de 80 e 90, que a gente talvez, o pessoal não é tão casual assim no UFC, ou na luta, ou de qualquer evento. O UFC porque é o mais conhecido, mas dessa época de MMA, quais são os lutadores assim, que você já anunciou mais famosos daquela época pra galera ter uma noção? Mais famosos daquela época? Rapaz, depende a que grau eles consideram famoso, entende? Existem aí, são vários. Seria até mais fácil, Belfort eu não anunciei, Minotauro não anunciei, mas aí Jacaré não anunciei. Mas aí é o seguinte, dos famosos, rapaz, José Pelé Landi fez acontecer. Para quem não conhece, né, foi um dos ícones do Vale Tudo. Anderson Silva, Vanderlei Silva, Maurício Shogun, Murilo Ninja, André Dida, Chris Borg, Amanda Leoa Nunes, multicampeã, minha amiga, adoro ela. Anunciei nas primeiras lutas, das 5 primeiras lutas, anunciei 4. Ana Maria Índia, que está morando em Floripa. Juliane Werner, Ju Werner, lá de Joinville. Jéssica Batistaca, ex-campeã do UFC. Carol Rosa. Rapaz, é muita gente. Charles Oliveira do Bronx. Vamos cutucar. Charles Oliveira do Bronx. Esse é o cara. Anunciei ele, sabe quando? Anunciei ele quando ele estreou no Amador, na Academia Delfim, no circuito brasileiro de Vale Tudo, onde tinha como árbitro o Paulo Borracha, Arthur Mariano, tá? Isso aí eu fiz a estreia dele, eu anunciei, depois anunciei o Charles várias vezes no Predador. O Predador é um evento do Gaúcho, que está lá em Cancún, fazendo um belíssimo trabalho, né? E o Macaco, Jorge Patino Macaco, que hoje mora na Flórida, em Orlando, tá? Um dos grandes guerreiros do MMA mundial, do tempo do sem luva, inclusive é um atleta que nunca levou desaforo para casa, e o bacana é que tira tudo a limpo, né? Esse que
Essa que é a boa surpresa, cara. Essa que é a boa surpresa. Mas, como diria um apresentador lá de Curitiba, isso posto, meu nobre, tudo resolvido e tudo continua do mesmo jeito. O Macaco fez o que tinha que ser feito. Ele é um excelente atleta. Tanto ele, quanto o Pelé, quanto o Vanderlei, quanto o Nilson de Castro, quanto o Paul Pai, quanto o Eugênio Tadeu, o Marcelo Giudice, o Pedro Rizzo, o Marco Ruas, o Flávio Molina, falecido Flávio Molina, lá do Rio de Janeiro, Arthur Mariano. Cara, esse pessoal foi quem abriu o caminho, porra, para que a gente tivesse aqui, para que esses caras que estão no UFC tivessem aqui. Entende? Senão nada disso tinha acontecido. Se fosse para falar isso há 30 anos atrás, ia ter uma briga. Primeiro que provavelmente eu ia sair de cena degolado ou finalizado, porque não era admissível naquele momento você falar de outra academia, de outro atleta. E hoje você vê todo mundo evoluindo, como o Rafael Cordeiro da Kings MMA, entendeu? Como o Conan, o Parrumpinha, que está lá em Miami com a ATT, entende? Catel Cubes, Luciano Macarrão. Catel Cubes é o técnico da Amanda Nunes, né? Lá de Curitiba também. Então, todo esse pessoal, cara, é algo assim sensacional você poder ver esse momento. Eu quero contar uma historinha para você que é muito engraçada. Eu não conhecia o Jacaré. E o Ronaldo Jacaré foi um dos que eu não anunciei. Anunciei de outra batida, Patrick Pitbull, Patrício Pitbull, esse pessoal todo. E o Jacaré eu não conhecia. E eu estava em Orlando, fazendo o camp da Vanessa Porto, para sua luta no Bellator, que foi agora dia 31 de julho, e acabei conhecendo. Pensa numa figura emblemática, simpática, humilde, muito legal. E nesse mesmo dia eu estava tomando café no Brasil Food Mart, que é um dos melhores cafés de Orlando. Um abraço para o pessoal se estiver escutando. Se não estiver escutando, alguém vai falar do abraço. Estava eu na mesa conversando com o Pica-Pau, não o Pica-Pau de Camboriú, o Pica-Pau que está nos Estados Unidos aí faz uns 30 anos. E o que aconteceu? De repente entra um cara gritando no restaurante: porra! A voz brasileira do MMA aqui presente, esse cara nunca me anunciou. Eu olhei para trás e digo: nossa, quem é esse louco? Era o Nugget. Pô, Nugget, que bom que você está aqui. Ele disse: que bom nada, rapaz, você nunca me anunciou. Eu levava meus atletas no evento, mas anunciar que é bom nada. Eu digo: não seja por isso, vamos anunciar você aqui agora. Daí fiz um anúncio para ele dentro do café lá, no melhor estilo que a gente tem, e o cara ficou feliz da vida. Então você acaba se tornando conhecido em vários pontos. Eu não achei que eu fosse conhecer tanto... eu não achei que eu fosse encontrar tanta gente que me conhecesse nessa minha passada por Orlando, cidade a qual eu estou pensando seriamente em me mudar, que tem muitos amigos lá. Tem o Marcinho Kesk, que é meu irmão de luta, o Facada, o Bruno, que está lá na Fusion, fomos muito bem recebidos na Fusion. Então, o Jacaré, o Matida, sabe, é um universo muito interessante que você tendo acesso é a melhor coisa que tem. O melhor negócio que tem é você ver até onde você conseguiu chegar quando você liga para uma determinada pessoa e ela te atende. Ou quando você vai tirar uma foto e você não precisa pagar para sair na foto, como fazem ou faziam outros announcers brasileiros, né? E você falou disso aí das pessoas te encontrarem na rua. Tem muito dessas pessoas pedindo pra você fazer o announcer deles, fazer uma entrada pra eles, assim, igual você falou aí na padaria, no supermercado. Acontece isso com você ou o pessoal já tem um approach um pouquinho mais diferente? No Brasil ou nos Estados Unidos? Qualquer lugar, assim, em geral, assim. Não, eu já tive mais na mídia, mas há 2 anos não se fazem eventos no Brasil, eventos fortes, né? Existem alguns eventos lá que estão acontecendo e surgiram muitos locutores de ringue, muitos announcers, né? E é lógico, boa parte deles apenas para
estar lá em cima. Isso aí. Estar lá em cima. E Então, agora, eu queria falar de um tema com você, que é um tema que eu não tenho tanto conhecimento, não sou tão profundo, mas eu sei o que que é, mas eu não tenho esse conhecimento, e você que já é um cara um pouquinho mais das antigas, com todo respeito, é claro, sabe, vai poder me dizer mais. Como que foi a era Gracie no Brasil, deles irem às praias e lutarem? Como que foi essa geração da família Gracie e por que eles são tão importantes pro MMA brasileiro e mundial? bom, primeiro eu vou responder a tua primeira pergunta, certo? Que é sobre estar no mercado, no supermercado, na rua, na fazenda ou numa casinha de sapê, tê, tererê, tê, tem uma música que é assim. Lógico, existem algumas pessoas que pedem. Inclusive, um fato curioso, aconteceu com o Jackson Tortora, lá em Balneário Camboriú, quando eu fui almoçar com o produtor do Nitrix, o Pelé, não é o Pelé que está em Nova York, é o outro Pelé, tá? E fiz várias edições do Nitrix e nós estávamos almoçando lá num pré-evento e saímos para fora, o garçom saiu correndo e disse: Chicão, você não vai me anunciar agora, mas um dia quando eu estiver lutando e eu vou lutar, você vai me anunciar. Passaram-se os anos, eu acho que uns 6, 7 anos, eu fui fazer um evento lá em Balneário, o Blackout do Pica-Pau, Júlio César Pica-Pau, que é o comandante maior da shootbox no estado de Santa Catarina. E, de repente, eu olhei o nome do cara, Jackson Tortora. E anunciei o que, sabe, me deixou bem feliz esse tipo de coisa. Ontem, por exemplo, quando o Mário Souza estava lutando em Las Vegas, o bispo Rafael Querido, lá do Alvo, e o Rony Montrezol, um abraço para os dois que estão em Curitiba, me pediu: Chicão, faz um anúncio para a galera que está torcendo pelo Mário aqui. E eu faço da melhor maneira possível nessas situações, para poder fazer com que a pessoa fique feliz e fique energizada. Porque a energia é o melhor negócio para você usar, participando desse show que os atletas dão. Porque nós não somos o show, nós fazemos parte do show. Nós temos a obrigação de fazer com que eles tenham o melhor possível. Família Gracie. Eles têm uma história que se une ao MMA com toda a cultura do jiu-jitsu. Aqui nos Estados Unidos o que manda é jiu-jitsu. Eu achei que o Muay Thai manda nada. Eu sou, deixar bem claro para você que está me escutando aí, do Brazilian Times ou outras mídias, tá? Eu sou do Muay Thai. A minha primeira arte marcial é o Muay Thai. Ok? Mas eu jamais vou subestimar ou menosprezar as demais artes. E o jiu-jitsu tem toda uma técnica que é sensacional. Vários amigos que praticam jiu-jitsu, né? Então, se for citar todos aí, eu vou ser grosseiro com alguém, vou deixar alguém magoado, triste, ferido e choroso, né? Então, não vou citar nenhum nome para não dizer: mas você não falou de mim. Não, falei porque tinha que falar de todo mundo, pô. A família Gracie, ela tem toda aquela história, e uma história que se faz necessária. No Rio de Janeiro era um clima que acontecia, em São Paulo era outro, Curitiba era outro, era Muay Thai em Curitiba, era Jiu-Jitsu no Rio, e tudo isso foram fases que tiveram a acontecer, e eles contribuíram muito. Mesmo quando surge a luta livre esportiva, através do Marco Ruas, certo? Isso começa a delinear um novo caminho. Então, os Gracie, eles me trazem, inclusive, como é que eu posso te dizer? Grandes alegrias ou momentos. Então, eu poder receber uma curtida no meu Instagram da Kira Gracie, cara, para mim é sensacional, porque ela é uma personalidade única. A comentarista do canal Combate, e foi comentarista do canal Combate, faz um trabalho muito bonito. Mas você se contenta com uma curtida? Cara, eu gostaria que muita gente me seguisse. Vai lá, @Chicão Joly, Chicão com X, Joly com Y. Vai lá no meu Instagram e me segue. Mas as pessoas que eu já tenho esse contato, é muito legal. O falecido Ryan Gracie,
Eu estive com ele 2 semanas antes da morte dele, antes do assassinato, né? Porque deixar o cara preso numa cadeia sem tratamento médico é um assassinato. E vou te dizer, para mim ele nunca fez nada. Para mim ele nunca fez nada. Então é um cara que me cumprimentou, foi num evento, me cumprimentou, pegou na minha mão, perguntou como é que eu estava. Você entendeu? Eu me sinto bem com isso. Depois foi fazer no AFC em Manaus. Cara, você não acredita. 15 mil pessoas no ginásio. Que coisa maravilhosa você falar para esse público. E fiz a despedida do Royce Gracie. Eu acho que é o Royce Gracie, que lutou com o japonês. Cara, o abraço que ele me deu valeu mais do que o cachê. Entendeu? Porque foi de uma simplicidade, de uma humildade. O próprio Carson Gracie, encontrei com ele algumas vezes no Meca, em Curitiba. Infelizmente, não consegui fazer um registro fotográfico desse encontro, mas recebi elogios dele também. Então, todos eles que vêm dessa linhagem, o próprio Carlão Barreto, que vem da linhagem dos Gracie, do Carson, isso é muito importante. Entende? O próprio Paulão, né? Que vem, o Vitor Belfort, que vem também, que luta agora sábado. Então, isso aí é uma integração muito legal. Boa. E é muito importante a gente saber da história dessas, não raízes, mas pessoas que foram tão importantes. Tinha uma semana dessa atrás, tinha um dos Gracies, que agora não vou me lembrar o nome, no Joe Rogan, e eu parei para ver um pouquinho da entrevista. Mas agora, falando um pouquinho mais da sua carreira, eu queria te perguntar um negócio que... Você falou de tantos nomes legais da sua carreira que você anunciou. Tem algum evento em especial que você guarda uma recordação maior que você anunciou, que teve talvez uma luta muito especial, alguma coisa nesse sentido? Rapaz, luta especial. Toda luta é especial para mim. Todo público é especial para mim. Se tiver uma pessoa na plateia, eu vou fazer o mesmo show que eu faria para 15 mil pessoas. Luta especial. São várias as lutas especiais. São várias. São várias as lutas especiais, são vários os momentos únicos, trágicos, hilários e tristes. Tristes por quê? O cara quebrar um braço, o cara quebrar um dedo, o cara quebrar uma perna, o cara ter um problema gastrointestinal dentro do queijo. Tudo isso é um momento triste. Um momento alegre de você poder, por exemplo, estávamos fazendo um evento lá em Taboão da Serra, tá? Taboão da Serra é a maior energia que eu já tive em eventos, cara, com o meu amigo Flávio Alva. 6 mil pessoas dentro do ginásio, um público um pouco mais humilde pela região, mas um público maravilhoso, uma energia muito forte, entende? Se eu tiver que sair dos Estados Unidos para fazer um evento lá em Taboão da Serra hoje, eu vou. Lógico, tem que mandar passagem, né? Mas eu vou. E vou dando risada. Então, são situações que eu não poderia citar. As lutas que acontecem, a luta do... Voltando, Taboão da Serra, Felipe Sertanejo. A mãe dele queria entrar a qualquer custo lá. E, diferentemente aqui dos Estados Unidos, no Brasil, o produtor do evento está preocupado com a portaria e ele deixa o microfone na mão do announcer. Como o announcer é safo e tem os caminhos, a gente acaba passando por cima de algumas coisas. Fiz a mãe do sertanejo subir, foi lá, tirou foto, sabe, é algo assim marcante. A luta do Eugênio Tadeu com o Marcelo Júdice, foi uma luta sensacional. A luta do Carlão Barreto, essa aí é épica, lá em Curitiba, no Meca. Carlão Barreto, esqueci o nome do adversário dele, me desculpe. E o Carlão Barreto em cima do cara lá e o Vanderlei Silva de árbitro. Meu amigo, o Vanderlei deu, na época da rixa da BTT e a Shootbox, o Vanderlei deu dois tapas nas costas do Carlão Barreto, que o Carlão Barreto, o negão deu uma virada pro Vanderlei assim, que a impressão que dava é que ele ia mudar de adversário. Porque foi muito forte, cara. Foi muito forte. Esses dias eles falaram no PVT sobre isso. Então são situações
enigmáticas. O Silvio Ballerini, lá em São Paulo, fazendo uma homenagem para mim, tá? As surpresas que a gente tem. Eu fui anunciar o Luta Casada no Rio de Janeiro, só de jiu-jitsu. E o pai do produtor, no final do evento, me deu carona até o hotel. Foi essa uma única vez que isso aconteceu. Me deu uma carona até o hotel e na porta do hotel ele desceu, colocou a mão no bolso dele, enfiou a mão por dentro do meu paletó do smoking e colocou alguma coisa no bolso. E me deu um abraço e disse assim: você não imagina a felicidade do meu filho e a nossa felicidade em poder ter você aqui no Rio anunciando o nosso evento. Isso aí que eu coloquei no teu bolso é um agrado e um agradecimento pela sua postura, pela sua energia, pelo seu comprometimento e pelo seu profissionalismo. Nego, segura aí. Ele dobrou o meu cachê, entendeu? Como tip, gorjeta. Cara, sabe, eu fiquei muito feliz com isso. Então, são situações aí que... Mas fala um pouquinho aí, você que está quietinho. Você citou um tema muito interessante, você falou do Belfort, e eu tô muito ansioso para essa luta do Belfort. E há 2 semanas atrás eu fui no meu primeiro evento de luta ao vivo, que foi o Jake Paul contra o Tyron Woodley de boxe. Eu queria que você falasse, você é um cara que obviamente entende muito mais de arte marcial do que eu. O que você acha agora desses lutadores, igual o Anderson Silva, o Tito Ortiz, o Vitor Belfort, indo pro lado do boxe, depois de tantos esses anos lutando em cage? Você gosta disso? Você também gosta desses youtubers lutando boxe? O que você tá achando desse novo movimento em torno do boxe? Rapaz, bom, quando a gente começou a pré-conversa aí, eu falei que eu não tenho muito problema em soltar a língua, né? Então é assim, até porque não vai ser o boxe que vai colocar feijão na minha mesa, certo? E nem comida. Mas eu não vou ser desrespeitoso. Eu acredito que o boxe de antigamente era um boxe tradicional. Você nunca foi em um evento de boxe? Não, foi meu primeiro evento de luta mesmo, foi agora em Cleveland, 2 semanas atrás. Você está precisando de um assessor, né, cara? Me contrata que eu vou com você. Então, o que que acontece? O boxe antes, o boxe tradicional, é o boxe que o cara não pode usar boné, é o boxe que o corner não pode levantar da cadeira, ele tem que ter os shorts com aquele elástico até em cima do umbigo, porque ali é que determina a linha de cintura. É por isso que tem aquele elástico grande. Ele tem que usar sapatilha, ele tem que usar a meia mais alta. Se é o boxe amador, ele tem que usar o azul para o azul, o vermelho para o vermelho. Eu acho assim, eles não estão indo para o boxe. Vitor Belfort não está indo para o boxe. Anderson Silva não está indo para o boxe. Desculpe. Eles já jogaram boxe. O Vitor Belfort é boxer. O Anderson Silva é boxer. O que está acontecendo é aquela falação para ganhar dinheiro. Você já viu um evento de pro wrestling nos Estados Unidos? Já deve ter visto. Já. Você viu a multidão que tem? Claro, eu mesmo já fui, mas não sei se considero o Pro Wrestling uma luta em si. Não falamos nisso. Não, eu também não considero, ninguém considera. A não ser o cara que acha que, mas aquela luta marmelada. Não existe luta marmelada. Entende? O Pro Wrestling é o Pro Wrestling, certo? Deixa eu ajeitar aqui. Isso. O Pro Wrestling é o Pro Wrestling. Entendeu? Agora, o que acontece? A Honda está no Pro Wrestling, já falaram que a Cyborg pode ir para o Pro Wrestling também, entendeu? Como tem aquele boxe em luvas lá, no estado da Flórida. Voltando ao Belfort, voltando ao Anderson, eles já jogaram boxe. O que acontece é que o pessoal falando muito hoje, todo mundo quer tirar uma casquinha, quer tirar uma pontinha para ganhar dinheiro. E não é difícil, não é errado. Entende? Aceita quem quer. O próprio Tyson, treinando lá com o Rafael Cordeiro, na Kings MMA,
Ele voltou, fez algumas lutas ditas de apresentação, entende? E eu não vejo como um boxe raiz, um boxe bem jogado, um boxe bem trabalhado. Se fosse para fazer na verdadeira mesmo, sem apresentação, tem gente que ia tomar porrada, entende? E ia perder fácil, certo? Por exemplo, o Vitor. Eu não sei se essa luta é tão de apresentação assim, mas o importante é que vão estar na mídia. Vão estar na mídia, certo? O Anderson. Em primeiro lugar, eu não sei como é que colocam o Anderson como main event. E o Belfort no main event. Mas aí também é um problema deles. Não é problema meu. Mas eu colocaria o Anderson como, não como o Anderson, né? Colocaria ele como main event. Mas aí é uma questão do evento. E ele deve estar ganhando muito bem. E ele vai dar um sufoco no cara. E outra coisa que eu vou te falar. Sem ser puxa-saco. O Anderson, bem treinado, seja no boxe ou no MMA, apesar dos 42, acho que ele tem, ele passa por cima de um monte de gente. Então os caras têm que tomar cuidado. E outra coisa, ele não está... Eu não acredito que ele tenha encerrado a carreira no MMA. É tudo uma questão de proposta. E se o Randy Couture foi até 51 anos de idade, o Anderson tem 10 pela frente ainda. Por que eu estou falando isso? Porque dos tempos da Shootbox, eu acompanhava todos os treinos deles em Curitiba. Eu precisava daquela energia. Eu precisava ver eles treinando. Para saber quem era quem, para saber onde estava. O Anderson chegava primeiro e saía depois. Aquele papo dos 1000 chutes no saco depois do treino, acontecia. No saco de bater, né? Acontecia. Ele, tecnicamente, ele passa por cima de muita gente. Ele faz as brincadeiras dele. Cara, eu mesmo já reclamei das brincadeiras, da postura, etc. Só que eu cheguei à conclusão seguinte. Para mim, não vai mudar nada. Para ele, vai mudar menos ainda. Agora, uma coisa certa. O cara é bom. Entende? E agora surgiram outros aí que só falam, mesmo no boxe. E o que eles têm que fazer? Rapaz, tem que cair para dentro e ganhar dinheiro. Eu nunca lutei na vida. Agora, se você arrumar uma lutinha para mim boa, com quem quer que seja aí, pagando em dólar, se eu vou apanhar, se eu vou ganhar, se eu vou perder, se eu vou ter que sair lá com as calças na mão, a calça não, shorts, né? Cara, eu vou sair para ganhar meu dinheiro. É o que está acontecendo. Aí a gente já volta lá atrás na não escolha do adversário. Eu acredito que vai dar uma excelente luta. Eu acredito que se for a parte que vai valer mais, o Anderson deve ganhar. E o próprio Belfort também deve ganhar. Isso aí. Só lembrando, Evander Holyfield contra o Vitor Belfort e Anderson Silva contra o Tito Ortiz. Então, a gente já falou dos nomes consagrados e a última pergunta que eu queria te fazer é... A gente está falando de todos esses nomes que já estão consagrados. Agora eu queria falar um pouquinho, essa última pergunta é sobre a nova geração. Você que é um cara que tem esses contatos, que já está nesse mundo há muito tempo, qual é a dica que você dá para uma pessoa mais nova que quer entrar nesse mundo? O que essa pessoa tem que fazer para conseguir ser um lutador de sucesso, para poder ser até anunciado por você um dia? Bom, em primeiro lugar, eu quero te dizer que eu quero ser o primeiro announcer brasileiro a anunciar em terras americanas. Eu estou buscando essa oportunidade. Como eu já fui o primeiro em várias situações do Brasil, eu quero, por uma questão de prazer, ter essa oportunidade e anunciar algum evento. Quando eu falo algum evento, eu não vou escolher evento. É lógico que bom senso e canja de galinha não fazem mal para ninguém, como diz a minha mãe. Então é assim, eu sei que eu não vou anunciar o UFC, eu sei que eu não vou anunciar o Bellator, primeiro porque eu não falo inglês, certo? Mas eu vou anunciar algum evento. Já conversei com o Ed Soares, já conversei com o Israel Gomes, que tem um amigo que produz evento também, e parece que vai vir uma surpresa futura de um evento, um ou dois eventos brasileiros que estão vindo para os Estados Unidos, e eu vou anunciar, nem que seja uma luta, porque assim eu tenho meu crédito. Eu anunciei, eu fui o primeiro announcer brasileiro a anunciar uma luta nos Estados Unidos.
Respondendo a tua pergunta, eu gostaria depois que você fizesse uma gravação, editasse essa parte e publicasse em todas as mídias sociais. Primeiro de tudo, você que é atleta e quer vencer, treine, tenha determinação, tenha objetivo, evolua. Jamais deixe o seu mestre de lado, mas, ao mesmo tempo, busque novos caminhos de aprendizado. Por quê? Porque ninguém é insubstituível e ninguém sabe tudo. Outra coisa, paralelo a isso, inglês, idioma. Aprenda o idioma. Aprenda a falar o inglês. Você com o inglês aqui, você está 50% na frente. Se tiver oportunidade de vir treinar aqui, venha. Se tiver oportunidade de fazer camp, venha. Então, vamos lá. Primeiro, coleguinha que quer ser atleta de ponta. Primeira coisa que tem que fazer, treina. Mas treina muito. Escolhe uma boa escola. Não bebe, não fuma, não sai na balada, não pega ninguém. Ok? E não é pegada também. Então, fica em casa. Quer ser atleta? Vai ser atleta. Tudo tem seu custo. Segundo, vai aprender inglês. Certo? Nesse segundo aí nós podemos enumerar segundo, aliás, 1, 2 e 2.1. Faz o passaporte. Você entendeu? Olhar para a câmera aqui. Faz o passaporte. Então vamos lá. Faz o passaporte. E quando puder, pega um visto. Mesmo que seja de turista. Porque às vezes as oportunidades vêm e você não sabe o que fazer. Deixaram até um técnico lá em Curitiba, porque não quiseram ajudar. Não quiseram ajudar ele para tirar o visto. Eu só vou para os Estados Unidos quando o evento me contratar, porque assim eu tenho visto. Então fica aí. Então você não quer nada. Então todo esse sangue no olho não existe. Faz o passaporte. Se puder fazer o visto, faz o visto, mesmo de turismo. Daí sabe o que acontece, Gustavo? Quando eu falo do visto, eles dizem assim, mas o consulado só está aberto para agenda para julho de 2022. Porra, faz. Daí você pede o emergencial. Isso aí uma hora pode acabar e podem puxar um pouco essas agendas. Você tem que ter passaporte. Se puder ter visto, melhor, mesmo que seja de turista. Você tem que estar atento. Então, treino, passaporte, visto se der, esquece balada, procura, faz condicionamento. E outra coisa, procure fazer suas lutas da melhor maneira possível e equilibradas. A partir do momento que você vai querer montar cartel, abraço para o Juliano, que está aí lá em Oklahoma, ele sabe do que eu estou falando. A partir do momento que você vai querer montar cartel, você vai chegar aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, vai levar um ferro e vai desistir. Então faça isso. Porque não adianta. Tem algumas, como é que eu posso dizer? Vamos fazer aí um apanhado. Uma menina com 5 lutas, 5 vitórias. Eu tenho umas 3, 4 para citar, hein? Não vou citar nome porque eu sou um cara bonzinho. Aliás, eu estou bonzinho hoje. Então é assim, a menina tem 5 vitórias. Tem umas 3, 4 que são assim. Se você somar as 5 vitórias delas, não dá um round de 5 minutos. E se você for avaliar o Sherdog dessas meninas, as meninas são todas negativas, cara. Tem um atleta lá no Brasil, você não acredita, ele tem 21 lutas. Tá chutando aí, Gustavo? 21 lutas. Isso aí, então aí, continue. 21 lutas e 21 derrotas. 50-50. Hã? 50-50. Não, 50-50, velho. 21 lutas, Aí. 21 derrotas. Ele não tem vitória. Sim, 21 derrotas. Assim. Você falou 21 lutas, eu já tô aqui. 0%. 100% derrota. Tá louco? Matemática nunca foi meu forte. Não tem problema, cara. Não tem problema.
Mas é isso aí, muito obrigado. Essa dica que você deu foi ótima, até porque aqui o podcast, a gente tá falando aqui dos Estados Unidos, mas quem tá aqui tem família no Brasil, isso com certeza vai se espalhar e eu vou fazer questão de cortar essa parte e botar nas redes sociais. Chicão, muito obrigado por ter participado, o primeiro convidado aqui do BT Esporte Jogada Ensaiada. As redes sociais do Chicão são Chicão Jolly, com X e Y no Jolly. Mais algum outro projeto que você tem, Chicão? Não, o meu primeiro projeto é fazer com que os caras soletrem meu sobrenome certo. Jolie. Faz um biquinho e fala Jolie. Jolie, Chicão Jolie. Isso. Com X no início, Y no final. Deve conhecer minha prima, Angelina Jolie. Isso aí, gente. Muito obrigado por estar assistindo a gente até o momento. Obrigado ao Chicão, obrigado ao Júnior pela oportunidade. Então foi ele que agendou a gente aqui com o Chicão. Sabe que ele é um cara que é um cara bizarro, é um cara de agenda. Muito obrigado por ter participado. Se inscrevam, curtam. Daqui a pouco tem um show com o Rafael. A gente vai fazer os cortes também. Muito obrigado pela sua participação. E até semana que vem. Um abraço. Valeu, senhoras e senhores. Muito obrigado. Um abraço a todos.